Aleluia? Glória a Deus. Projeta, por favor, Efésios, capítulo 5, verso 18. Se você tiver com a sua Bíblia, gostaria muito que você tivesse, ou com ela de papel, ou pelo menos com ela no seu celular. Abrisse Efésios, capítulo 5, verso 18. Se a sua Bíblia for digital, aí nela tem um íconezinho de destaque, para você pintar a palavra. Então, o que eu te aconselho a fazer? Sempre que você ouvir uma pregação a respeito de um versículo, você marca para você ir vencendo aquele paradigma de que você não lê a Bíblia. Quando você vê um marcado, você fala, essa parte eu já li. Amém? E na medida que vai aumentando as marcações, você vai percebendo, olha, eu leio a Bíblia. E aí você vai mudando a sua confissão, né? Você vai falar assim, de vez em quando eu leio. Às vezes eu leio, estou lendo com mais frequência, até que chegar um dia que você fala assim, eu leio a Bíblia todos os dias. Amém? É só um versículo, é a Bíblia. Amém? É só o Salmo 23, verso 1, Senhor é o meu pastor, mas é a palavra de Deus? Você leu na Bíblia? Então você leu a Bíblia, amém? Quantos aqui confessam que tem dificuldade para ler a Bíblia? Caras de pau. Sou pastor de vocês, devia ter vergonha de fazer isso na minha frente. Tá gravando? Depois tem que cortar essa parte. Pastor chama a igreja de cara de pau. Aleluia? Então, Efésios capítulo 5, verso 18. Mas antes de ler com você, eu quero lembrar e ajudar você a quebrar um paradigma na sua mente, quebrar um tabu. Muitas pessoas acham que a vida cristã se baseia em uma série de proibições, recomendações e doutrinas. Então, quando você passa a ser um cristão, ao invés de os seus olhos se abrirem para aquilo que verdadeiramente tem valor, e o que tem valor é Cristo habitando dentro de nós, é o Espírito Santo de forma residente dentro do homem, nós nos preocupamos com aquilo que pode ou não ser feito. É assim ou não é? E por que isso acontece? Porque muitas das vezes nós não sabemos do propósito existencial da nossa vida. Então, quando Deus projeta o homem, Ele tem um desejo no seu coração. Ele cria o homem em um cenário e um contexto. Então, Ele tem uma vontade. O Espírito Santo de Deus, embora Ele seja Espírito, Ele não despreza a sua persona. Ele tem personalidade forte, contundente, nobre. Ele tem personalidade de conquista. E o Espírito Santo habita em nós para fazer a vontade de Deus. Então, Ele não é uma liderança complacente. Ele não é um governo qualquer, não. Ele não abre mão da sua vontade. Para que a vontade de Deus se cumprisse na terra, o Espírito Santo desceu às trevas para arrancar você de lá e trazer você para o reino de luz. Amém? Então, custa para ele. Mas por que ele foi? Porque ele não abre mão dos seus desígnios. Deus é obstinado com a sua vontade, porque a sua vontade é santa. Não sei nem se eu podia usar esse termo, obstinação. Mas Deus, Ele não muda de ideia, não há sombra de variação naquilo que Deus intenta fazer. Então, quando Ele planeja o homem, Ele põe uma árvore específica, chamada árvore da vida, no meio do jardim. E Ele cria o homem, sopra nas narinas o fôlego de vida, e nesse momento a Bíblia fala que, com o sopro que saiu da boca de Deus, o homem se tornou alma vivente. Fala assim, alma é mente. Alma é mente. E o que tem na sua mente? Fala assim, pensamentos. Para você tomar uma decisão, quem que você consulta? Antes de fazer, você discerne, avalia. E tinha lá uma possibilidade. Na verdade, tinham duas, né? Mas a outra é muito conhecida, não vou nem mencionar. Mas do lado da árvore do pecado, do conhecimento do bem e do mal, tinha a árvore da vida. E o homem foi habilitado por Deus para escolher. Ele era um ser pensante. Diferente do cachorro, diferente do cavalo, diferente de todo o resto da criação, que também havia vida neles, o homem tinha poder de discernir, fazer escolhas. E tinha duas árvores, uma explicitamente proibida. Dessa árvore, se você comer, você vai morrer. E como que é o nome da outra? Por incrível que pareça, se a consequência do fruto do conhecimento do bem e do mal é a morte, se comer, morre, o nome da outra é vida. A matemática ficou muito clara. Dessa não pode, porque pende para a morte. E o nome da outra? Árvore da vida. Você vai numa goiabeira com a expectativa de pegar limão? Vai? Alguém já foi?
vai numa macieira falar assim, vou pegar algumas bananas? Não, só se tiver com problema, né? Grave ainda, né? Não só pela a falta de conhecimento botânico, mas porque é uma incoerência muito grande. Então você não iria na árvore da vida na expectativa de encontrar morte. Porque Deus havia dito que isso estava ligado ao outro fruto. Então o que Deus queria que acontecesse? Que o homem comesse da árvore da vida. E o homem comeu? Você comeu da árvore da vida? Comeu ou não? Fala assim, eu comi da árvore da vida. Quando Jesus é manifesto no nosso meio, personificado, homem, cheio de vida, de graça e de verdade, ele fala para os discípulos, eu sou. Sou o quê? O caminho. Em outras palavras, eu sou o fruto da árvore. Quem crê em mim do seu interior. Quando você come o fruto, ele vai para onde? Para o seu interior. Quem de mim come, comigo tem participação. E o Espírito Santo vem fazer residência. Então, qual que é a vontade de Deus? Residir. Estar em você. Ser participante da sua vida. Amém? Então, as regras são importantes. Comecei o culto falando, olha, tem regra para os seus filhos. E a responsabilidade de cuidar é sua, papai. O pastor não vai ficar danando com seus filhos. Vai só falar que é regra. Mas depois, se ele quiser pintar e bordar, é com você. Amém? E não vai bater nele na minha frente só porque você ficou constrangido, não. Senão depois o pastor é que vai bater em você. Aleluia. Mentira. Nunca ninguém apanhou aqui nessa igreja. Inclusive a gente tem pouco fala Deus aqui, né? Os irmãos gostam de aleluia. É? Eu fico feliz por isso. Amém? Os irmãos se sentem amados. Essa é a intenção, porque Deus nos ama. Então Deus tem uma proposta, não abre mão. E muitas das vezes nós caímos na tentação de achar que se tornar um cristão é se tornar um diretor, um juiz das coisas que podem ou não ser feitas. Deus trata com o pecado? Sim. Ele se faz homem para nos tirar das trevas, promovidas pelo pecado. Mas esse era o plano inicial? Não, o plano inicial era que esse fruto produzisse vida no interior dos homens desde sempre. Então, a vida do Espírito Santo em nós, ela não se faz presente, ativa, governante, com o intuito de te livrar do pecado. Porque lá na cruz, a Bíblia fala que Jesus perdoou os pecados da humanidade. Você crê nisso? Quais pecados que foram perdoados? Os pecados que você cometeu? Sim. Os pecados que você está cometendo? E os pecados que você vai cometer? Sim também. Então, é perdão total. Perdão total. A obra da cruz se baseia e se consolida em perdão atemporal, perdão eterno. Todas as vezes que um homem se arrepende, no Senhor, ele recebe o quê? Perdão. Independe do tamanho do pecado, porque é perdão total. Nós somos lavados pelo sangue sempre. Amém? Então, se está resolvido o problema do padrão moral, nós precisamos agora tirar a nuvem dos olhos para perceber. Então, para que nós estamos aqui como igreja? Se não é para vencer o pecado. Olha, imagina que eu sou um lutador. Não dá para acreditar pelo porte, mas faça de conta. Usa a sua imaginação. E tem uma luta marcada para hoje, domingo, dia 2, né? Dia 2 de março. O Videira News estava errado. Falou que as Olimpíadas é dia 4 e 5. Não é amanhã? Então é 3 e 4. Ok, quem sabe faz ao vivo. Mas volta à luta. Então a luta está marcada. E aqui está eu. E o meu oponente é o pecado. Mas o que aconteceu com o pecado lá na cruz? Ele foi vencido. Então eu entro no ringue. Vocês estão vendo o ringue aqui? Sim ou não? Por favor, né? Usa a imaginação. Ajuda seu filho a imaginar. E aqui estou eu para lutar contra um vencido. Faz sentido? Não. No máximo aqui eu falo, cadê o cinturão? É ou não é? Porque o meu oponente está caído. Então, a luta da igreja hoje não precisa ser contra alguém caído, vencido. O pecado foi vencido por Cristo lá na cruz, amém? Isso é concedido a você. Perdoados são os seus pecados. Perdoados são os seus pecados, passados, presentes e futuros.
Todos os seus pecados foram perdoados. Houve aceitação total da parte dos céus em relação a você. Deus não está avaliando o seu comportamento. Ele não aceitou você de maneira temporária. No céu não tem limite de tempo de experiência. Quando te aceitaram para um trabalho, falaram, olha, você tem 90 dias para a gente ver a sua aceitação neste lugar. É ou não é? É assim ou não é? Mas o seu pai, depois que você nasceu, condicionou você a um tempo? Não. Por quê? Porque lá na sua casa você não é empregado, você é filho. E filhos já nascem com garantia de permanência na casa. Mas meu pai é contrariado, não gosta de mim, não me quer em casa. Legalmente, ele não tem o direito de colocar para fora. É um direito legal para os filhos. Fala assim, eu sou filho. E ainda que o pai esteja chateado comigo, ele não tem mais o direito de me expulsar. Tem pecado que ofende a Deus? Seu filho faz bagunça que às vezes te deixa muito nervoso? Então, às vezes você faz coisas que Deus, e até o diabo deve ficar surpreso. Meu Deus, agora você está de parabéns. Fala assim, misericórdia, pastor. Você nunca fez isso. Mas isso te desqualifica como filho? Não. Você expulsa os seus filhos de casa quando eles erram? Faria isso de alguma forma? Porque tem um laço superior, você tem uma aliança com eles. Então, Deus firmou superior aliança por meio do sangue de Cristo Jesus. E ainda que o que você faça o aborreça, ainda que o que você faça não seja plena vontade de Deus, Ele se auto-obrigou a não expulsá-lo por causa da filiação. Amém? O filho pródigo, ele sai. Ele sai e o pai ali, naquela parábola, ele não demonstra nenhuma afeição ou apego com as recomendações que ele faz. Aquele filho pede dinheiro, ele dá. Pede posses, o pai dá. Mas tem uma coisa que o pai se restringe a não fazer. Quando o filho volta, cheio de problema, pitimbado, ele fala assim, olha, eu não sou digno mais de ser o seu filho. Me trata como um dos seus empregados. E o que o pai faz? Ele ignora. Ele não aceita. O pedido anterior para conceder a ele toda a sua riqueza, o trabalho da vida inteira foi atendido. Mas agora tem uma coisa que ele não aceitou fazer. Eu não aceito você em posição diferente à qual você foi concebido. Você foi concebido filho. Se você conhece a parábola, quando ele decide voltar para casa, o pai não fica olhando com aquele aspecto. Vamos ver qual vai ser a desculpa desse cara de pau dessa vez. Vamos ver qual vai ser a ladainha da hora, porque com esse aí eu já estou, por aqui. Não, a Bíblia fala que ele estendeu as suas vestes e saiu correndo na direção do filho. E quando ele chegou, ele abraçou e beijou. O filho estava preocupado em se consertar. Ah, não, olha, eu pequei contra os céus e diante de ti, não sou digno. E ele beijava, abraçava. Beijava, abraçava. Colocou roupa nova, roupa limpa, colocou um anel no dedo e calçou os pés. Fez separação daquilo que é pó, daquilo que é mundano, daquilo que é carnal, da santidade daquele que retorna para a sua casa. E é isso que Deus faz conosco. Amém? A casa tem sempre portas abertas para os filhos. Sempre, invariavelmente. E o pai permanece com o olhar no horizonte, esperando o primeiro sinal de retorno e de renúncia para vir na sua direção. Amém? Então, nem era para falar tudo isso a respeito disso, mas ok, sigamos. Então, a vida cristã, ela não se baseia nas regras, no pode ou não pode. Pastor, pode beber? Crente bebe. Pastor, pode fazer tatuagem? Brinco pode, mas piercing não, né, pastor? E todas essas coisas têm um padrão moral e um crivo. Sim ou não? E você pode estabelecer isso como regra para a sua vida, desde que você faça cheio do Espírito Santo de Deus. Mas não monte igreja, não seja igreja na sua casa com os seus filhos para estabelecer padrões morais. Por quê? Porque o cristianismo não se resume a isso. Fala assim, o cristianismo se resume ao enchimento do Espírito Santo de Deus. Então, o fruto da árvore não era só para ser comido, era para ser tomado com intensidade. E aí eu vou usar esse texto que está aqui para falar sobre isso com você. Amém? Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando
entre vós, olha, falando onde? É falar em qualquer lugar? É falar com qualquer pessoa? Não. Ele está falando num ambiente, um ambiente de irmandade. Ele está falando dentro de uma congregação. Ele está falando para os santos. Ele fala, olha, entre vós. Entre vós. Eu me lembro de um testemunho de um dos nossos pastores lá em Goiânia. Ele estava com um horário muito apertado. E ele precisava passar no banco e retornar para uma reunião de pastores que estava acontecendo no Bueno na T7. Aí então ele, vou passar no banco rapidinho, vou pagar esse boleto e corro para lá. Quando ele chegou só tinha um caixa funcionando na hora do almoço. E a fila estava enorme. E aí ele olhou no relógio, meu Deus, não vai dar tempo. E a caixa com toda aquela disposição. Né? Já viu caixa com disposição? Tem alguém aqui que é caixa de banco? Supermercado? Graças a Deus? Não? Pegou o papel, olhou, desamassou, virou. E a fila não andava. Aí ele conta que de repente ele fez assim, ó. Foi mais ou menos esse o impacto. E as pessoas saíram da frente. Todo mundo saiu da fila, todo mundo ficou preocupado, foi para os cantos. E a mulher do caixa ficou olhando para ele assim, e ele foi chegando, entregou o boleto, ela registrou e ele pagou e ele, ó. Ele orou em línguas, amém? Orou em línguas. Mas era aquele o ambiente? No máximo o que ele conseguiu foi uma boa estratégia para resolver um problema de atraso. Por quê? Porque para ser cheio do Espírito Santo, a recomendação é que nós falemos com propósito. E falemos em um ambiente, ó, entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Senhor e Deus, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Verso 21, vamos parar por aí. Então, a vontade de Deus é que você seja cheio. E a recomendação do apóstolo Paulo, isso aqui é a palavra de Deus, é para que você use desse estilo de vida. Então, nós somos igreja e fazemos culto com um propósito. Vencer o pecado, amém? Não, então eu vou ter que começar de novo. Nós não montamos igreja para montar doutrina. Nós não estamos aqui, eu não estou pregando para você vencer o pecado, porque lembra do ringue? O que aconteceu com o pecado? Ele já foi vencido. Então, a igreja, a palavra do evangelho, ele cumpre com o propósito de encher você da verdade do evangelho. Então, esses dias eu tive um insight e eu percebi que pela palavra você conhece aquilo que sai da boca de Deus. Afonso, chega um pouquinho para cá. Não, aí. Mas pelo Espírito você faz... porque eu escrevi lá e tinha com medo de errar. Mas pelo Espírito você conhece a mente de Deus. Então, olha, a palavra que está nas suas mãos aí, a Bíblia, se você ler, você vai saber, isso é a palavra de Deus, saiu da boca de Deus, mas só pelo poder do Espírito Santo de Deus, você conhece a mente de Deus. Na mente estão os planos, os desígnios, as preferências, aquilo que Deus enxerga como ponto de vista acessível, de prosperidade, de riqueza, de avanço, de santidade. Então, olha, você pode até conhecer a palavra de Deus de maneira natural, o logos, a letra, mas olha, não é suficiente. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus para entender o funcionamento da mente do Criador. Amém? A vontade de Deus é a única que mencionada na Bíblia disse o seguinte: é boa, é agradável e é perfeita. Amém? Então, na face da terra só tem duas vontades assim, é a vontade de Deus e a vontade do pastor. Amém? Amém, irmãos? Não. É só a vontade de Deus. A minha vontade, ela é toda influenciável. Quando eu estou de mau humor, as minhas vontades mudam, né? Eu sou refém de preferências. Eu sou refém e passivo de influências, intimidações. Se eu estou pregando aqui, você muda a sua postura aí para comigo, eu já fico assim, ixi, lá que eu falei alguma coisa errada, então eu já fico aqui atordoado nas minhas vontades. Você não é assim. Você não fica intimidado. Você não tem medo do cenário. Você é sempre corajoso, mas eu não. Eu sou passivo de influência. Amém? Então a vontade dos homens é assim, influenciável, mas a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E onde é que está a vontade de Deus? Na mente do Criador. E como é que nós entendemos? Nós entendemos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, basta a palavra, fala assim, olha, tudo que Deus faz
Tudo que Deus faz é pelo Espírito e pela palavra. Então nós precisamos casar essas duas coisas. Então tudo que você vai entender na vida cristã vai te levar a um conhecimento. A verdade que está em Cristo Jesus, ou a verdade que o Evangelho traz como entendimento para nós. E a mensagem do Evangelho se resume explicitamente em uma coisa só. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. São muitas histórias com o mesmo objetivo, mostrar para você que você é amado. Porque no amor há reconciliação, no amor há aceitação. Toda vez que eu vou para Goiânia, eu encontro com algumas pessoas que querem conversar um pouquinho, porque me conhecem do ministério que nós tínhamos lá. Inclusive, vocês nem escolheram e pegou gente do Garavelo para fazer entrevista. Era onde nós tínhamos uma rede, antes de assumir a igreja local de Santa Helena. E olha, sempre que a gente vai, a gente troca ideia com alguém, para conversar com alguém, e isso leva tempo, e eu amo fazer esses aconselhamentos, e amo também a admiração que eu sou recebido pelas pessoas que eu já liderei. Mas, em certa ocasião, eu falei assim, olha, o Espírito Santo é consolador. Você não precisa de uma palavra certa da boca de um homem. Você já tem o que você precisa. Você já carrega em si o suprimento das necessidades que os seus olhos estão vendo. Você não precisa de mim, você não precisa da minha sabedoria, você não precisa do meu conselho. Você precisa só de um olhar espiritual para o cenário, para entender a mente de Deus e o que Ele tem de planos, de vontade, de objetivo para o que você está vivendo agora. E a pessoa disse amém, aleluia, foi embora. E às vezes as pessoas fazem isso. E depois elas comentam. Pastor mudou, né? Ele não quer trabalhar, não. Pedi um conselho aqui para ele só mandou eu ir ouvir o Espírito Santo. Está terceirizando tudo agora. Não quer nem me ouvir a minha história, avaliar aqui as minhas circunstâncias, né? Mas eu entendo, né? Agora é outro rebanho, não faço mais parte, né? Então, muitas das vezes, as pessoas acham que quando nós ensinamos a dependência do Espírito e o desvínculo da liderança, nós estamos nos eximindo de responsabilidade. É o pastor que não quer trabalhar, o pastor que não quer atender. E quantas pessoas, não acena e nem pense em ninguém agora não, mas quantas pessoas dentro das igrejas hoje se sentem mal cuidadas, porque faltou a atenção do líder, porque o discipulador não visitou, porque o pastor não chegou a tempo, porque o pastor não respondeu a mensagem na hora, o suprimento não chegou na hora da necessidade e as pessoas se fecham. Por quê? Porque elas estão com os olhos naturalmente presos no suprimento visível. E aí quando nós pregamos o Espírito Santo de Deus, a seta maligna é essa: o pastor não quer trabalhar, porque se eu for cheio do Espírito Santo eu resolvo tudo sozinho, amém? Amém? Mas é isso mesmo. Por quê? Porque isso te faz independer de mim. Multiplica talentos. O Senhor não chama o homem. Olha, quando Deus fala para... Coloca Gênesis capítulo 1, verso 28. Gênesis 1, 28. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra. Fala assim, ó, sujeitai-a. Ponto e vírgula. Dominai. Aí ele descreve: o domínio é sobre os peixes, o domínio é sobre as aves, o domínio é sobre os animais que rastejam pela terra. Mas ele não menciona domínio sobre outras pessoas, porque essa não é a vontade de Deus. Então Deus não dá sabedoria para o pastor para ele dominar as pessoas. Não, ele dá domínio para o homem de Deus, ensinar o caminho da autoridade. E o caminho da autoridade é o Espírito Santo de Deus. Amém? Se você me reconhecer como alguém que tem autoridade da parte de Deus, é ótimo, sim ou não? Pastor é homem de Deus, tem uma palavra de conhecimento, tem uma palavra de sabedoria, mas no final do meu aconselhamento, no final da minha pregação, você tem que sair com a convicção de que a sabedoria que você ouviu,
que o conhecimento que se expressou diante dos seus olhos tem um endereço. É o endereço residente, está no seu coração. Amém? Amém mesmo? Então, olha, às vezes nós, pela consagração do ministério, trazemos conosco essa sensibilidade, porque até não temos escolha. Vivemos o ministério, saímos de uma conferência, caímos no culto, viemos limpar o prédio, sai do aconselhamento, vai para uma visita, quando é festa, só vive isso o tempo todo. Então isso promove um certo nível de sensibilidade. Mas olha, isso não te desabilita, e por isso o apóstolo Paulo fala, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Projeta Atos capítulo 2, verso 12. Atos 2, 12. Atos 2, 12. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isto? Olha, eu não sei se você sabe o que está acontecendo no capítulo 2 de Atos, mas a igreja está sendo revestida de poder, como Jesus havia recomendado que aconteceria. No final do seu ministério, ele fala para os discípulos, olha, permaneçam aqui até que do alto sejam revestidos de poder. Em Atos, capítulo 2, a sua Bíblia traz o capítulo do Pentecostes. O momento em que eles foram revestidos de poder. E olha o que acontece no verso 12. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isto? Então, eles ficaram confusos com o que o revestimento de poder promoveu naqueles homens. E agora você vai entender por que o apóstolo Paulo diz assim, ó, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos. Porque a palavra embriaguez aqui e a comparação com o vinho vem de encontro com o que havia acontecido na igreja de Atos no começo do ministério daqueles apóstolos. O que promoveu essa perplexidade e essa interpelação aqui em Atos 2, verso 12, foi a maneira que eles passaram a agir quando o revestimento veio sobre eles. E eles pareciam o quê? Bêbados. Quais são as características de alguém que tomou umas e outras a mais? Em geral, eles ficam mais corajosos. Sim ou não? Então, eles começaram a agir de uma maneira mais encorajada. Aquele que é tímido, quando ele excede ali umas tarcinhas ali de não sei o quê, misturado com qualquer coisa, ele solta um pouquinho a língua. Sim ou não? Então, eles se tornaram mais falantes, né? E o rosto muda? Muda? Você que bebe pinga, quando bebe uma cachaça assim boa, dá aquela esquentada no peito, ou já bebeu, né? Agora você é crente. Esquenta, e aquele calor promove assim uma vermelhidão assim no pescoço, né? E as bochechas ficam como? Rosadas. Se você vai além de um gole, o que acontece com os olhos? Eles trazem um brilho, às vezes até sombrio, né? Dependendo da experiência. Mas esses são os aspectos do vinho. E qual que é o problema dessa embriaguez? Essa embriaguez, ela sinaliza a dependência, a submissão ao álcool. Quando o efeito passa, essa alegria vai embora. Isso para de acontecer. Por quê? Vem até outra coisa, pior, né? Vem a ressaca. A cabeça fica pesada, parece que você não dormiu muito bem. O hálito, então, né? Terrível, né? Quem já foi cachorro sabe. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu fui achado pelo Senhor, amém? Glória a Deus. Então, olha só, ele traz essa similaridade com a embriaguez por causa do cenário, que era fácil de lembrar. Então, se vocês lembram, em outras palavras, ele está falando assim, ó, vocês lembram como eles ficaram em Atos? Como que embriagados? Então, vocês precisam buscar isso, uma embriaguez. E o que é embriaguez de maneira literal? É ir além da conta, é beber mais do que o necessário. Abriram lá uma garrafa de vinho para o jantar, mas a comida acabou e continuou bebendo, até acabar o vinho também. Então, ele foi até se embriagar, ele foi até passar da conta. E aí o apóstolo Paulo está falando, olha, faça isso com o Espírito Santo de Deus. Passe da conta, vá além dos seus limites, beba mais do que o necessário. Porque se uma dose ou uma gota te faz feliz ou alguma coisa do tipo, beba mais. Toma mais uma taça de vinho? Não, porque no vinho há dissolução, há
perdição, há desencontros. Quantas e quantas coisas já não foram promovidas no interior das casas? Traumas na vida dos filhos por conta do álcool. Porque é uma influência. Então, olha só, a embriaguez, ou a quantidade daquilo que você ingere, insere no seu corpo, decide um governo. E qual que é a vontade de Deus? Que você se submeta ao Espírito Santo de Deus. E é por isso que ele fala, olha, não se embriaga com o vinho no qual há dissolução, mas seja cheio. Cheio quanto? Ele não está falando para você tomar até ficar satisfeito só não. Ele está falando para você passar da conta. Não é isso que acontece com quem bebeu demais? Perdeu o controle. Então perca o controle com o Espírito Santo de Deus. Vá além. Vá além. Não vá só segundo a sua necessidade. Provavelmente você já conhece alguém que procurou os caminhos do Senhor porque ele tinha uma necessidade clara. Tinha uma necessidade de casar, prosperar. E ele veio. E aí quando ele supriu, ele aprendeu a lidar com aquela circunstância, ele vazou, ela conseguiu um emprego. Agora o emprego concorre com os horários dos cultos e das celas e a pessoa some. Então, usou o poder do Espírito Santo de Deus só para suprir o trivial. Pode? Pode vir atrás de Deus só por necessidade? Só para suprir a sua vontade? Pode vir para a igreja só para casar? Só para prosperar? Só para consertar o casamento? Só para salvar o filho? Pode ou não? Pode. Deus é bom e vai dar. Mas essa é a recomendação? Não, ele está falando, eu tenho mais. Basta que você queira mais. Se embriague com o Espírito Santo de Deus e eu vou te dar mais. Mais sabedoria, mais do que um casamento bem estabelecido e referente, mais do que só a criação dos seus filhos, mais do que só sucesso nos negócios. Vou te dar vida plena, abundante, vigorosa, para você se deleitar nos seus ganhos, nas suas recompensas, nas suas conquistas. O mundo não tem isso. A embriaguez com o trabalho, muitas das vezes, se não todas, leva consigo o vigor físico dos homens. Ao final das conquistas, eles têm posses, mas não têm disposição para intimidade com a esposa. Não tem tempo para gastar de maneira... Não tem tempo de qualidade para com os filhos, porque estão cansados. Então, essa é a embriaguez que está no mundo. E é isso que ele recobra. Por quê? Porque ele não tem nada para oferecer. É uma troca justa. Fala assim, Deus é justo e gracioso. Aleluia? Andar pelos caminhos de justiça é bom? Sim ou não? Sim. Andar por um caminho reto e justo é bom, mas andar por um caminho de favor e merecido é muito melhor. Não é? Receber justa medida é bom, mas se for sacudida, recalcada, transbordante, não é melhor? Ou você está satisfeito só com o que é justo? Se você chega no final do mês, né? E você vai avaliar os seus ganhos, e tem muito mais do que você está acostumado a ganhar, você chora? Não, você fala, uau, superabundou o favor, superou as minhas expectativas. Meu Deus, o que eu faço com esse dinheiro? Vou dar. Não, você não faz isso. Você fica feliz. Por quê? Porque superabundou. Veio mais do que você esperava. Se vier o tanto que você esperava, fica satisfeito também? Fico. Já esperava isso mesmo? É justo. Fiz por onde? É o fruto do meu trabalho. Mas se vem a mais, a festa está garantida. É ou não é? Então, quando aquele filho volta, ele fala assim, olha, sandália nos pés, anel no dedo, roupa nova no corpo. E para por aí? Não. Vamos fazer festa porque o meu filho estava morto e agora vive. Então Deus é Deus de muito mais. Aleluia? E para isso você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Lá em Atos, a Bíblia fala que houve um revestimento de poder e logo em seguida os discípulos saem a pregar. E quando Pedro prega, há uma manifestação tão poderosa que quase 3.000 pessoas, ou um pouco mais de 3.000 pessoas, aceitam Jesus e são cheios do Espírito Santo de Deus naquele momento. Há um selo. Então, olha só, há uma experiência com o Espírito Santo de Deus para todos nós que se assemelha ao Pentecostes. É o dia do seu batismo, o dia do seu revestimento de poder. Mas o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 5, verso 18, ele não está falando de uma manifestação de poder oportuna ou ocasional. Ele está falando para você andar continuamente, todos os dias, cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? É possível isso? Enchimento contínuo? É? Sim ou não?
Uai, se a Bíblia está recomendando, é possível. Não há incoerência, não há sombra de variação, nem de arrependimento no Senhor. Aleluia. Olha, já estão manifestando o tempo de concentração deles. Concorrência está aumentando. Amém? Então, o que o apóstolo Paulo fala aqui, ó. Olha para cá, ó. Quando Jesus recomenda que os discípulos fiquem ali, até que do alto eles fossem revestidos de poder, eles tinham controle do revestimento? Não. Eles tinham uma ordem, aguardem aqui, até que do alto, em algum momento. A Bíblia fala que esse momento veio com um vento impetuoso e veemente, invadindo uma casa e tomando os discípulos. Naquele lugar eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, mas estava fora do controle deles, sim ou não? Então, ser batizado no Espírito Santo de Deus não está no controle dos homens. Então, o batismo é selo de qualificação e validação. Para quê? Para que o apóstolo Paulo está falando aqui, ó. Enchei-vos. É diferente. Uma coisa é eu chegar em você, ei Claudine, fica aqui até que o poder recaia sobre você. E ela vai pensar o quê? Quanto tempo? Será que é hoje? Se eu for no banheiro rapidinho e voltar, será que dá tempo? Não é isso? Por quê? Porque ela assumiu posição de espera. Ela não tem controle sobre as coisas que vão acontecer. E essa foi a recomendação de Jesus para os discípulos serem selados de maneira extraordinária pelo Espírito Santo de Deus. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui em Efésios capítulo 5, verso 18, é diferente. Por que é diferente, pastor? Porque ele está falando assim, ó. Enchei-vos. Volta para mim, por favor, Efésios capítulo 5, verso 18. Enchei e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos. Vem para o culto para ser cheio pelo pastor? Pastor tem a mangueira do fogo santo, da água pura, benta? Não, ele está falando, enchei-vos. Quem que fica cheio de responsabilidade pelo enchimento nessa hora? É a pregação? A pregação tem que ser ungida, o louvor tem que ser bem tocado, o ambiente tem que ser o melhor? Não. Enchei-vos. Se encarregue de ser cheio. Não se embriague com as coisas desse mundo. No vinho há dissolução. Nas coisas que se veem há dissolução. Há perdição. Há sombra de variação. Mas no espírito não. Por isso se encarregue de ser cheio. Cheio. Responsabilidade minha. E esse enchimento aqui está no controle? Sim ou não? Está. Está. Porque a ordem está no imperativo. Ele falou assim, olha, aqui você não precisa de espera. Por quê? Porque tem data marcada e hora marcada. Qual que é? Enchei-vos. Tempo presente. Presente o quê? Presente o quê? Contínuo. Então, vai sendo cheio, continue se enchendo. É você que se encarrega. Tem algumas músicas que nos tocam de maneira especial, sim ou não? Você tem uma música que vem de encontro com o seu coração? Não estou falando de música que faz chorar, não. Estou falando de música que coloca você cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Você tem, e você pode ficar cheio do Espírito Santo quando ouve? Sim, pode. Mas é só quando ouve? É só quando o tema do culto é a palavra de conhecimento, a palavra profética, ou quando os dons, ou então quando tem alguma coisa específica que vai de encontro à sua necessidade que você é cheio? Não, por quê? Enchei-vos. Pastor, acabei de acordar, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus, posso? Enchei-vos. Quem que decide? Sou eu. Eu vou ser cheio do Espírito Santo de Deus. Olha, muitos aconselhamentos, eu fico olhando para a pessoa assim, ó, ouvindo a pessoa falar e orando em línguas para dentro. Porque eu não sei o que eu vou falar. Eu não sou tão experiente assim. Tem poucos anos de vida, pouquíssimos. Novinho, pastor. Então não tenho muita experiência. Então eu preciso buscar algo em Deus e eu não sei o que falar. E aí a pessoa começa a falar do problema no casamento, problema na família, problema no coração, problema na alma, problema nos pensamentos. E eu começo a clamar. Estávamos em Goiânia, aí o irmão Precioso encostou, falou assim, olha, eu estava num ambiente assim, nós estávamos tendo uma reunião. Aí de repente ele falou assim, eu interrompi a reunião pelo poder do Espírito Santo de Deus. E quando eu falei, houve um clima de quebrantamento. As pessoas foram tocadas e todo mundo viu que havia poder saindo ali. E eu fui ficando cheio do Espírito Santo só de ouvir.
Eu falei assim, ele ia falando, é palavra de conhecimento, é palavra de sabedoria. Isso não vem de homem, isso é poder de Deus. O ungido apareceu. Deus escolheu um canal para fluir naquele lugar. Você está percebendo? Você está vendo que você estava sendo perseguido por isso? Você está vendo que essas coisas estavam acontecendo porque tinha um propósito, tinha um canal sendo preparado. Tinha uma pedra sendo lapidada para mostrar o brilho. Então aconteceu. E aí, olha só. Quem estava fluindo no testemunho era quem estava contando o testemunho. Mas aí eu estou ali, ouvindo e orando em línguas. Ouvindo e orando em línguas. E de repente, para mim veio uma palavra de sabedoria. Na hora eu falei assim, olha, sabe qual que é a próxima fase? A próxima fase é essa. Agora, se Saul não perceber que Davi é ungido, ele vai perseguir Davi. O ungido deu as caras, ele matou o gigante. E agora, duas coisas podem acontecer. Ou Saul se levanta contra Davi para matá-lo, ou Saul decide munir Davi, que é o próximo rei. Na história, você sabe, Saul decidiu perseguir Davi, sim ou não? E o que aconteceu com Davi no final? Assentou-se no trono eterno. A história do ungido não muda. Mesmo que haja perseguição, Saul teve escolha e pode escolher ser o que ele quiser. Perseguir ou abençoar, ou treinar, ou ser um ponto de partida, ou ser uma pedra de edificação, ao invés de ser uma pedra de tropeço. Mas muda a unção que está sobre Davi? Não. Aí eu falei assim, isso é palavra de sabedoria, isso é palavra de conhecimento. E aí de repente saiu de mim poder, eu falei assim, uau, o Espírito Santo está aqui. Mas olha só, percepção, decisão. Agora, às vezes, nós não temos nem um pingo de disposição de ouvir. Ele está falando aqui, ó, não é falar em qualquer lugar. Não é falar qualquer coisa. Ele está recomendando um enchimento contínuo, mas enchei-vos é imperativo. Tem que ter uma decisão. Onde é que começam as nossas decisões? E dá para tomar decisão com mente passiva? Não. Quem que opera na passividade? Sua avó já falava, né? Como é que ela falava? Mente vazia, oficina do cão, do diabo. É quem opera na passividade, na ausência, no vácuo. Você já deixou um cômodo lá na sua casa vazio? Sim ou não? Um armário vazio. O que aconteceu com ele? Encheu de bagulho. Porque é assim. O universo abomina o vácuo. Ele tem que preencher. E normalmente preenche com o quê? Com coisas de desuso. Coisas descartáveis. Que você não sabe onde encaixar nem quando o povo... Põe aí, vai que uma hora aparece uma oportunidade de usar. Aí você vai colocando lá. Mas olha, enchei-vos está no imperativo. Então você toma uma decisão. E essa decisão começa onde? Eu vou ser cheio do Espírito Santo no trabalho. Eu vou ser um pai cheio do Espírito Santo de Deus. Eu vou falar pelo poder do Espírito. Eu vou agir, eu vou tocar cheio do Espírito Santo de Deus. Quando eu pregar, as pessoas vão ver poder. Por quê? Porque eu vou cheio do Espírito Santo de Deus. Quando Davi sobe para enfrentar Golias, ele fala assim, ó, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. O segredo não são as pedras, nem a tática, muito menos o treinamento com o urso e com o leão. Não. O segredo é ir em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? E para ir em nome dele, você precisa estar cheio dele. Ir em nome é ir endossado. É você chegar com alvará de libertação e soltura. Falar assim, então, o documento está aqui. Solta agora. Sai agora. Por quê? Porque está aqui, ó, carimbado, tem poder, tem autoridade no que eu vim fazer. Eu vim em nome do Senhor dos Exércitos, do favor imerecido que está sobre a minha casa. Olha, isso é completamente diferente. Mas requer de nós posicionamento? Sim. A unção está disponível? Sim. O óleo está disponível? Sim. Agora cabe a quem se tornar o vaso apropriado? Você. Enchei-vos. Eu estou pronto para ser abençoado. Eu estou pronto para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu estou pronto para receber. Então vai receber no nome de Jesus. Amém? Vamos para as recomendações. A primeira coisa que ele fala assim, ó, entoando e louvando. Volta. Passa. Não vos embriagueis com vinho no qual falando entre vós. Então o ambiente não é comum. Você está lá no seu trabalho no meio dos ímpios, né? Ou então, ontem eu cheguei na cidade, estava muito tarde. E aí os únicos lugares que tinham uma manifestação assim de gente viva eram nos lugares que estavam tendo a festa popular que está acontecendo na data de hoje. E eu precisava de alguma coisa para comer. Porque eu deixei minha esposa e os filhos em Goiânia
não tinha nada para comer em casa e só tinha esses lugares. E aí, o que você acha que eu fiz? Fui lá para a porta da festa comprar um espetinho? Não, fiz jejum. eu vou dormir com fome mesmo. Aí tinha meia caixa de leite. Leite é proteína, tá bom? Coloquei, pus 2 colheres de mel, bebi, banhei e fui dormir. Fugi da aparência do mal, por quê? Porque a recomendação de ser cheio requer um ambiente rodeado de irmãos de fé. Amém? Então adianta eu ir, não, pastor, eu vou aqui para a festa, mas eu vou orando em línguas. Não, eu estou aqui, pastor, no carnaval, ó, mas eu estou o tempo todo orando em espírito. Adianta? Não, você vai ser cheio? Você vai ser cheio do que você vai ver. Você vai ser cheio de tentação e de armadilhas para você cair. Por quê? Porque ele fala assim, ó, enchei-vos falando entre vós. Falando entre vós. Mas não tem ninguém do meu lado. Antes, só do que mal acompanhado. Amém? O Espírito Santo não te deixa. Ele está sempre com você. Então, a oração em espírito é você dando espaço para a intercessão dele em você. Lá em Romanos capítulo 8, no verso 26, ele fala que o Espírito Santo faz isso na sua fraqueza. Intercede com os gemidos. Projeta, por favor. Os irmãos saberem que eu estou falando é verdade, está na Bíblia. Romanos 8, verso 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste na fraqueza. Por quê? Você não sabe orar como convém. E por que é inconveniente a nossa oração? Desconhecimento e desconexão da mente de Deus. Eu conheço a Bíblia. Então, qual que é a oração mais segura? A declaração das palavras que estão escritas na sua Bíblia. Qual que é a oração mais poderosa? São os versículos da Bíblia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, chamados segundo o seu propósito. Oração eficaz. Ele é o meu pastor e não me faltará. Ainda que eu faça escolhas ruins e ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque Ele é comigo. Estou orando? Orando o quê? A minha vontade? Estou orando os meus desejos? São esses os meus planos? Não, essas são as palavras de Deus. Mas é só isso? Não, eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus para entender por que são essas as palavras. E por que são perfeitas essas palavras. Inerrantes e atuais essas palavras. Você sabia que a Bíblia tem mais de 46 autores? Pedindo ajuda para o universitário ali. Acho que é 46 autores. Mudar. 46 escritores. Uma média de tempo de 16 séculos. Um século tem quantos anos? 100. Então 16 vezes 100. Então é um livro que demorou 1.600 anos para ser escrito. Então entre Moisés e o apóstolo Paulo, entre o discípulo Lucas, tem aí um espaço de tempo de 1 milênio e meio. Mudou a cultura? Sim ou não? Mudou ou não? Mudou a cultura? Mudou a economia? Mudou a geografia? Mudou a história? Mudou tudo! Mas se você pega as palavras do apóstolo Paulo, as palavras do apóstolo João, e você vai para Gênesis, onde Moisés começou escrevendo todas as coisas, o que você percebe? Um anelo e um encaixe. Ela não se contradiz, permanece inerrante. E ok, finalizaram de escrever lá no 1º século, e hoje nós estamos aqui na entrada do 7º milênio, nas portas do 7º ano, da glória de Deus. E serve para mim e para você? A palavra serve para criar os seus filhos? Ela é boa para exortar? Para consolidar? Para encorajar? Para consertar? Sim, permanece por quê? Porque é espiritual. Mas como é que nós entendemos isso? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. E para isso você precisa decidir viver uma vida cheia. Fala assim, eu sou cheio, falando. Aleluia. Aí falando o quê? Aí aqui, a maneira básica de sermos cheios do Espírito é falando. Mas é um falar qualquer? Não. Então, não é falar para qualquer um e nem falar em qualquer lugar. E olha o que está escrito aqui, ó. Você precisa falar com Deus, de Deus, em Deus e para Deus. Então você tem que falar de uma posição específica. E você tem que falar com uma pessoa específica. Adianta você bater de frente com uma pessoa que é a sua contenda? Não. É o seu cônjuge o problema. Mas é com ele que você resolve? Não. Fala com Deus para você ser cheio do Espírito Santo de Deus. E Deus se encarrega de mudar o coração dele.
Deus se encarrega de mudar o coração dela. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quem? Os argumentos do pai? O pai que fez criação de filhos comigo vai ter esse poder? Não, ele, o detentor de todo o poder. Então fala com Deus. Fala de Deus. Então adianta você falar com Deus da sua necessidade, da sua realidade. Muitas vezes eu falo assim, irmão, você precisa acreditar que eu sou homem de Deus. Eles falam assim, eu acredito, pastor. Mas aí quando eles estão conversando comigo, eles não acreditam que estão falando com Deus. Por quê? Porque não conseguem ir além do que eles estão vendo. Preto assim, com esse aspecto, eu pensei que tinha cabelos cacheados e loiros, olhos claros assim, o senhor está meio estranho, moderno demais para ser Deus. Né? O que é isso? Mente humana. Mas você precisa falar com Deus. De Deus, não das suas necessidades. Então muitas vezes você vem e fala, pastor, lá em casa está assim, no meu trabalho está desse jeito, lá está assim, assim, assado. Você está falando de Deus? Você até veio no lugar certo. Você procurou o homem de Deus para falar. Veio falar com aquele que é representação de Deus na sua vida, autoridade de Deus na sua vida. Mas você está falando dos seus problemas. Então, para ser cheio do Espírito Santo de Deus, você vem falar com a congregação, você vem falar com o santo do quê? Daquilo que é santo. Então, adianta você vir falar, pastor, está doendo aqui, adianta? Adianta, eu vou orar com você. Mas para ser cheio do Espírito Santo de Deus, você tem que chegar e falar assim, então, pastor, a graça e a paz, o Senhor levou sobre si as nossas dores. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e por aquelas pisaduras eu fui completamente curado. Só de entrar nesse ambiente eu já sinto a presença de Deus. O senhor está vendo o Espírito aqui? O senhor consegue perceber? Tem uma unção neste lugar, por isso nós estamos crescendo, por isso que as coisas estão... Aí de repente você está correndo. E a dor foi embora. Por quê? Porque você falou com Deus, de Deus. Deus não ouve necessidade. Não. Mas é porque meu pai me abandonou, fui abusado quando era criança. É porque eu sou criado no orfanato, é isso e aquilo aqui. Está falando de quê? Da sua circunstância, adianta? Te enche do Espírito Santo? Não. Fala com Deus, de Deus. E onde é que Ele está? Na sua palavra. Onde é que Ele está? No seu coração. Então é isso que você precisa preservar. Olha, Deus é Espírito. Projeta João capítulo 4, verso 24. Rápido. João 4, 24 diz assim, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, falar com Deus é falar no Espírito. Falar de Deus é falar no Espírito. Por quê? Porque é aí que Ele reconhece a adoração. É aí que Ele estabelece a comunicação. Olha, você já viu tanto que é difícil permanecer orando em línguas? Acreditar no poder da oração em línguas? A evidência do poder é tão difícil. Por quê? Porque não cabe no entendimento humano. E isso tira o controle da nossa mente. Quando você não sabe do tema, se você não tem controle de onde termina, quando começa, que hora para, você fica perdido. E aí, só resta uma porta, você tem que depender. Sim ou não? E o que Deus nos pede? Dependência, confiança. Confia em mim, eu não perdi o controle, eu estou aqui, sou Deus residente, eu sou contigo. Não te deixarei, não te abandonarei até a consumação de todas as coisas. Essa é a verdade do Evangelho da Graça de Deus, amém? Você é habitação residente. Comprou você como casa, fez morada, amém? E Ele não comprou pelo minha casa, minha vida, não. Pagou à vista, preço de sangue, quitou completamente a dívida, né? Porque se Ele tivesse parcelado, e aí se Ele se encalacrasse lá, parasse de pagar, pode ser que alguém tomasse. Mas não, Ele comprou, pá, no dinheiro, à vista, é meu, ninguém me tira mais. Agora, tem outro sangue para recuperar essa compra? Tem outro que pode comprar? Não. O que Ele fala? Ninguém vos arrebatará da minha mão. Ninguém, nem você mesmo. Por quê? São meus. Né? Isaías profetiza isso diante de um cenário de cativeiro. Os hebreus estavam presos na Babilônia. As mulheres estavam sofrendo porque as crianças de colo, depois de amamentadas, depois da fase ali,
que garante a existência no leite materno, elas eram arrancadas. Pss, olha aqui para mim, ó. Deixa as crianças. Fazem criancice. O pastor está pregando. Você mantém concentrado aqui. Isaías vendo. Sabe o que os babilônicos faziam? Eles arrancavam os filhos homens, raspavam a cabeça e rasgavam as vestes e levavam para o império. Lá eles seriam treinados no exército e seriam criados como cidadãos de lá. Então sumiria a aliança pela cultura. Eles seriam influência ali. E aí como é que as mães judias ficavam? Com aquele vazio. Porque alguns meses atrás essa criança era parte do que eu sou. Agora, além de um vazio aqui no meu interior, dentro do meu útero, eu não tenho um embalo aqui nas minhas mãos, me arrancaram. Sabe o que essas mulheres judias faziam? A história conta que elas pegavam um ferro até ficar embrasado e escrevia os nomes dos filhos nas mãos. Judeu é bom para ter filho, sabia? Judeu, por isso que os muçulmanos têm muitos. Então eles sempre tiveram essa ideia de que a herança do Senhor é uma riqueza, então vamos ter muitos filhos. Então, as mãos das mulheres hebreias judias eram todas tatuadas com os nomes dos filhos. E quando dava ali às 6 horas da tarde, elas ajoelhavam no chão, olhavam nas mãos e clamavam ao Senhor. Clamavam um clamor de esperança, porque sentiam um vazio daquilo que havia sido arrancado. Sabia? Isaías se levanta nesse cenário. E ele dá um brado de vitória, ele pergunta, fala assim: ei, mulheres judias, pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama? Você consegue imaginar o cenário? O pastor pregando e aquelas mães olhando, não tem como esquecer. Porque nas palmas das minhas mãos, eu os gravei. Assim é o Senhor. Ele não se esquece de você, sabe por quê? Ainda que o estado financeiro tenha te arrebatado, as circunstâncias, a apatia, o abatimento, tenha roubado a sua alegria, te prendido dentro do quarto, arrancado a motivação de vida. Nas palmas das mãos do Senhor, Ele te escreveu. Não se esqueceu de você, amém? Então, falar, entoar louvores com Deus. Efésios capítulo 4, verso 29, rapidinho para a gente ir para o fim. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente a que for boa para edificação, a que for boa para construção. Então, olha, guie as suas palavras. Salomão escreve que a morte e a vida estão sob o poder dela. Aquilo que você fala. Então, fale com Deus, fale de Deus, fale para Deus, amém? Próxima parte. Dando sempre graças a Deus por tudo. Então, olha só, para ser cheio do Espírito de Deus, para ser cheio do Espírito Santo, para manifestar o poder e viver uma vida cheia do Espírito, você precisa carregar no seu peito um coração grato. Dando sempre graças a Deus, mesmo que no meio das tribulações e das perseguições, perseverando e preservando o seu coração em estado de gratidão. Sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Olha só. Para ser cheio do Espírito Santo de Deus, você precisa falar de maneira espiritual. Você precisa falar da identidade daquele que te salvou. Você precisa dar graças a Deus por tudo. E você precisa sujeitar-se uns aos outros. Volta o versículo, rapidinho. Sujeitando-vos, Efésios capítulo 5, verso 20. Dando sempre graças a Deus por tudo. A nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, 21. Sujeitando-vos, sujeitando a quem? Uns aos outros. Devemos cultivar um ambiente de sujeição, servitude entre nós. Não basta ser grato a Deus e ser avarento no perdão com quem está perto de você. Precisamos ser perdoadores. Por quê? Sujeitar é servir, é se submeter do menor ao maior. Às vezes, se eu estou fazendo uma mobilização, eu tenho um sim pronto na sua boca. Mas agora, se eu pego aqui o Fábio e falo assim: Fábio, reúne aqui 5 homens para fazer uma limpeza aqui no prédio, para trocar um equipamento, para desinstalar alguma coisa. Às vezes ele não consegue 3, não consegue 2. Por quê?
Porque as pessoas não reconhecem a voz. Não é o pastor quem está falando. Ideia clerical, templista. Se a voz não vir da autoridade, não veio de Deus. Mas olha só, para ser cheio do Espírito Santo de Deus, além de um coração grato, além de uma boca falante das coisas de Deus, você precisa carregar o espírito da sujeição. Se você tem um espírito dentro de você, a santidade de Deus em você, eu preciso considerar as suas palavras, amém? Glória a Deus. Então, um dos maiores inimigos que nós temos para ser cheio do Espírito Santo de Deus é uma palavrinha pequenininha, chamada ego. Já ouviram falar? Ego. É o seu ponto de vista. É muito difícil unificar. Aqui, ó, ele está falando assim, ó. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque alguém alcoolizado, ele está de maneira unânime embaixo de uma influência só. Já viu que bêbado tem dificuldade de escutar? Sim ou não? Ele tem dificuldade de escutar, mas ele não tem dificuldade de agir embaixo da influência do álcool. Porque ele está tão convicto na posição e na sua embriaguez que ele não consegue ouvir outras vozes. Mas sabe o que mais acontece no nosso meio muitas vezes? Os irmãos clamando outras vozes. Por quê? Porque o pastor não é Deus, não sabe de tudo. Então, vamos avaliar, vamos ouvir uma segunda opinião, vamos ouvir mais alguém. Será? Sabe, eu tenho uma aliança com a minha esposa. Não estou usando porque eu engordei e ela vai levar para Rio Verde agora essa semana. Porque ela ficou pequena e eu estou crescendo em Deus, amém? De glória em glória há crescimento. Eu sou assim, avançou um pouquinho, eu já avanço também. Então ela está preparando, mas eu tenho uma aliança com ela. Então não importa de onde vem a notícia, nem de quem é a palavra, não importa. Se um anjo descer e falar coisa contrária aos seus aspectos, aos seus atributos, eu não ouço. Por quê? Porque quando eu celebrei uma aliança, eu decidi unicamente crer em uma voz. Então, se tem alguém na terra capaz de me enganar e fazer de mim gato e sapato, é com quem eu tenho aliança. Por quê? Porque eu decidi ser unânime e me sujeitar. Por quê? Porque eu não posso me dar o luxo de viver sem o Espírito Santo de Deus. Então eu cultivo isso. Então se você fala alguma coisa, a pastora faz isso, isso e aquilo. Você está errado, meu irmão. Mas eu tenho as provas, a digital dela está aqui. Não me interessa. Não me interessa. Sabe, perguntaram para um pastor. Pastor, o filho perguntou ao adolescente, o pastor Aloysio é o melhor pastor do mundo? O pastor Aloysio é o melhor pastor do mundo? Uai, meu filho, por quê? Uai, porque o senhor só escuta ele, o senhor só lê os livros dele, nas pregações do senhor, o senhor só elogia ele. Amém? Esse livro é do pastor Aloysio. O senhor só fala, ele é o melhor. Aí ele vira para o filho e fala assim, as suas notas não foram tão boas. Isso significa que você não é o melhor aluno da sala. No futebol eu já fui te assistir e eu percebi que o vizinho aqui, o filho dele, é melhor no futebol que você. Todo dia eu tenho dificuldade de fazer você levantar da cama. Então, com a questão de horário, você também não é o melhor. Mas sabe por que eu não te troco por ele? Porque você é o meu filho. Porque o Aloysio Silva é o meu pastor. Então, não tem sombra de possibilidades. Nem me importa outras opiniões. Eu estou persuadido de que Deus me deu uma voz e é ela que eu ouço. Então, eu não olho mais para outras mulheres. Deus já me deu uma, eu tenho uma aliança. E o que você fala, o que você pensa, o que qualquer outra pessoa pode pensar do seu cônjuge, não me interessa. Então você não precisa de tantas opiniões, você não precisa de tantas impressões. Essa ideia de pontos de vista nasceu, sabe aonde? No ego do homem, no momento que ele comeu um fruto chamado conhecimento. Isso deu para o homem a habilidade de ter uma ótica diferente. Conhecimento do bem e do mal. Então eu posso olhar aqui para esse casal, nessa ótica, e falar assim, perfeição. E eu de repente vejo eles parados no sinaleiro e eu vejo ele bravo, falando assim, dirigindo, e ela brava, virada para o lado, chorando, e eu falo, não é tão bonito assim, é uma catástrofe. Mas qual que é a realidade? Nenhuma das coisas que eu estou vendo. Não é o que nós estamos vendo, é o que verdadeiramente eles são. Por quê? Porque o ponto de vista vai depender de um contexto, de uma situação, de alguma coisa, e nós não estamos lá. Amém? Então, uma das piores coisas que nós temos é essa rendição ao ego. Essa necessidade de ser convencido de tudo. Porque atrapalha-nos a submeter. Então, olha, o primeiro
aspecto do ego que se manifesta é essa ideia individualista. Eu tenho que ter uma verdade. Então, beleza, pastor, o senhor está pregando, mas agora o senhor precisa me convencer de que isso é verdade. Então não tem aliança. Não tem aliança naquilo que nós estamos fazendo. Para ter aliança, você tem que escolher ser persuadido. Porque se eu conseguir te convencer, isso também não é igreja. Você tem que ser convencido pelo poder do Espírito Santo de Deus. E para ser convencido pelo poder, você precisa conhecer a mente. Como é que você faz isso? Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então quem é que testifica que essas palavras são verdade e são vida? É a próxima pregação? É você comprar o livro e ver se eu preguei realmente o que está escrito? Não, essa é só mais uma opinião e um ponto de vista que você vai agregar ao seu conhecimento. Mas a partir do momento que você fala assim, eu vou ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você fecha as outras portas, escancara os portões da bênção e só sobra uma possibilidade, você vai ser abençoado. Aleluia? Segundo, autoafirmação. A voz do diabo diz, não se sujeite, se afirme. A serpente dizendo para Eva. Então, olha só, o ego faz com que você cresça nas necessidades de autoafirmação. Então, você me traz uma causa. E eu falo assim, olha, então, essas coisas acontecem por causa disso, mas não era o que você esperava ouvir. Você esperava ouvir o seguinte, eu te entendo. Seu cônjuge é uma droga mesmo. Seus filhos são difíceis mesmo. Por quê? Porque isso te afirma, fortalece você naquilo que você acredita estar certo e fazendo. O que é isso? Ego, justiça própria. Aí eu vou e te contrario. Eu lembro de uma mulher que eu estava aconselhando e o marido dela realmente era assim uma coisa absurda. Difícil. Tudo você imaginar de pior dentro de um relacionamento ele estava fazendo. E de repente, ela tomada pelo Espírito falou assim, pastor, mas graças a Deus, Deus já começou a boa obra, né? Eu já estou aqui, estou sendo transformada. Eu falei, aleluia, começou mesmo. Vamos começar por você que já chegou. Vamos ser transformados, vamos ser cheios aqui, amém? Terceiro, obstinado e opnático. Então, aquele que é cheio de ego, ele tem opinião para tudo, tem ponto de vista para tudo. E onde é que isso se manifesta? Na justificativa. Ele tem uma opinião, tem um ponto de vista, ele quer falar de tudo, mas precisa. Né? Eu lembro de uma vez que eu aprendi um princípio da vida. Eu não discuto com especialista. Eu me submeto. Então, se você é médico e você prescreve um remédio para mim, eu vou lá no farmacêutico e ele fala assim, olha, não tem esse, mas eu tenho esse que é do mesmo laboratório. Eu pego a receita e vou embora. Eu vou para onde tem o remédio que está escrito na receita. Por quê? Porque eu não discuto com o especialista. Eu não aceito outra verdade. Qual que ele escreveu aí no papel? Isso. Não, pastor, mas isso é bobeira. Pois é, mas eu preciso preservar isso. Eu não tenho opinião. Não foi eu que estudei medicina. Não foi eu que fiz odontologia. Não foi eu que fiz nenhum tipo de ciência aí biológica para saber dessas coisas. Quem fez isso tem autoridade. E eu quero ser abençoado por ele. Por isso eu vou me submeter. Então, eu não tenho opinião a respeito de coisas que eu não sou especialista. Mas também por um interesse. Eu quero que as minhas palavras sejam promovidas com autoridade. E vá de encontro aos corações, cessando com as falácias intelectuais, pondo fim na dúvida e aquietando os corações. Ah, pastor, mas eu vi o fulano fazendo isso, falando aquilo. Ok, farmacêutico também apresentou um que, segundo ele, era a mesma coisa. Só que o que acontece? Já tinha uma verdade no meu coração, para a glória de Deus. Amém? Desejo por domínio. Então, você passa a influenciar, até com posição de vítima. Às vezes isso acontece, sabe como? Com perguntas. Porque tem como, pelo Espírito, você perceber o que é uma pergunta, o que é um questionamento. Então tem pessoas que elas já estão persuadidas de algo diferente do que você pensa. Ela procura questionar, mas olha, no fundo, o questionamento tem uma raiz de intimidação, que é abalar o conhecimento que você já tem, que é trazer uma dúvida que você já tem. Então, olha, conhecimento é bom, mas muitas fontes são perigosas. Há uma fonte segura, o Espírito Santo de Deus. Por isso, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Amém? Sexta, a expressão do ego é interesseira. Olha só, já conversou com gente que quando ele está falando, ou ela está falando, toca em você toda hora.
Está falando, ele vai aumentando, ela vai aumentando o tom de voz, vai chegando mais perto, toca em você toda hora, quando está falando. Mas quando você vai falar, a pessoa não se toca. O olhar viaja. Por quê? Porque é interesseiro. Quer predominar, quer estabelecer triunfo. Mas na hora de ouvir, faz o quê? Pouco importa a sua opinião. Pouco importa o que você está falando. Não me importa o seu ponto de vista. Amém? Glória a Deus. E por último, o ego é uma atitude ameaçadora de renúncia. Todos esses aqui são aspectos egocêntricos. E esse aqui talvez seja o mais sutil. Sabe aquela pessoa que está o tempo todo ameaçando parar? Ameaçando sair? Já lidou com pessoas assim? Ah, eu acho que eu não vou mais. Eu acho que eu não vou continuar. Ah, não sei. Se for desse jeito, então para mim não dá. Então, é por quê? Porque está refém de uma mentalidade. Precisa o tempo todo ser persuadido. Olha, aí precisa de um gabinete. Acesso 24 horas. Para em todo o tempo ter alguém para convencê-lo. Como é que é o nome disso? Escravidão. Independência do espírito. Não consegue ser persuadido e nem ser firmado. 10 minutos do horário, glória a Deus. Vamos ficar de pé? Eu terminei aqui já. Vamos ficar de pé, para a glória de Deus? Equipe de louvor. Música para ser cheio do Espírito. Enchei-vos. Amém? Então, olha, você precisa falar. Não é falar com qualquer pessoa. Falai-vos. Fala com alguém que é santo. Não tem ninguém santo perto do seu lado, lembre-se. Habita em você a santidade dos céus. Ele está em você. Começa a orar em línguas quando você está sozinho. Mas se tem um irmão próximo, se seu cônjuge está do lado, se seus filhos estão, olha, a minha esposa está aqui. E ela pega os meninos na sala e começa a fazer devocional. E eles começam a ficar cheios do Espírito Santo. Meu filho com 3 anos, quando nós estamos no carro só eu e ele fala assim, papai, então nós vamos ter que orar em línguas, uai. Olha só. Só estamos nós dois, eu falo assim, ele fala assim, papai, vamos pegar a rodovia? Vamos. Então nós temos que orar em línguas, uai. Eu falei, então começa. Aí ele começa a orar em línguas. 3 anos de idade. Ele não precisa de uma música, ele não precisa de uma pregação, mas ele sabe de uma coisa, eu sei orar em línguas. E eu falo assim, continua filho, que o papai está sendo cheio de poder. Ó o braço do papai está arrepiando. Meu Deus, tem poder nesse carro. Né? Aí ele vai, uma diversão completa. E o pai? Eu começo a chorar dentro do carro. Tem um filho cheio do Espírito Santo de Deus. Entendeu a mensagem do Evangelho. Entoando entre vós. E eu começo a decidir, eu vou ficar cheio do Espírito Santo. Dirigindo o carro, indo para a escola, eu já estou cheio do Espírito Santo. Como? Uma decisão, um comportamento. Amém? Decida ser cheio do Espírito Santo de Deus. Pare de depender das coisas externas. Habita ricamente em vós aquele que é poderoso para fazer muito mais do que as circunstâncias estão falando e gritando aos seus ouvidos. Submeta-se. Vença a rebeldia. Olha, além de reconhecer a voz do especialista, sabe o que eu aprendi a fazer? A melhor coisa do mundo é calar a boca e obedecer. Quando alguém manda fazer e eu calado faço imediatamente, sabe o que eu faço? Transferência de responsabilidade. Deu problema. Fulano que mandou. Não tem nada a ver com isso. Cala a boca aí, faz. Não, mas fulano não é Deus, não. Ele tem que ouvir outra opinião, outra opinião, outra opinião. Numa dessas opiniões vem a voz da serpente. De repente você está confuso, embaixo de uma sombra de variação e de dúvida. Aí é ruim, hein? Sem fé é impossível agradar a Deus. Pensamentos dúbios, pensamentos de dúvida vão te atrapalhar a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Vem, feche seus olhos. Verdade que o Espírito Santo de Deus agora está selando a realidade do enchimento. Se você era do tipo que em todo tempo ameaçava sair de casa, desse jeito eu não dou conta mais, está insuportável, eu não vou aguentar, eu vou parar, eu vou colocar fim nesse casamento. Chega, acabou. Que o Espírito Santo te convença. Essa é a posição, essa é a terra da frutificação. É o lugar que eu te plantei, é o lugar que você vai crescer e vai frutificar. É o fim da mente duvidosa. Seja consolidado no Espírito, na verdade. Seja cheio do Espírito Santo de Deus agora, agora. Você já conheceu aí o caminho, é falando. Nós estamos aqui entre vós, entre os irmãos santos e cheios.
do poder do Espírito. Esse é o ambiente que você precisa. Essa é a vida que permeia entre nós. Por isso, se você ora em línguas, deixa fluir no seu interior as palavras de vida eterna. Se você não sabe o que orar, começa a declarar Jesus, Jesus, Jesus. Se você não sabe o que fazer, então glória a Deus, fala um aleluia. Mas não fique parado, seja cheio de Espírito. Outra vez, Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, Cheios de graça e de poder, enche-me, cheios de vida, vida do Espírito, cheio de vida, vigor, saúde e alegria. O Espírito Santo vem de encontro ao seu coração, te dando autoridade, te dando autoridade para subjugar outras verdades. Eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Seja cheio do Espírito da nobreza, do Espírito de conquista, do Espírito da submissão, do Espírito do servo do sangue, do Espírito do favor. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me Erga suas mãos, até transbordar. os irmãos, aleluia, glória a Deus, pode entregar os elementos da ceia. Se você é batizado, os irmãos vão servir para você pão e vinho. Continua orando em línguas, quando os instrumentos tocam, os irmãos podem entregar os elementos, pão e vinho. Hoje nós cearemos como memorial, como marco do dia que nós decidimos caminhar cheio do Espírito Santo de Deus. Você vai ser cheio no culto, vai ser cheio na cela, mas você vai ser cheio lavando as vasilhas também, passando a roupa do seu marido, cortando as unhas dos seus filhos, cheio do Espírito Santo de Deus nas coisas comuns. Por quê? Porque o Espírito de Deus vai te dar as palavras do enchimento, o desejo pelo enchimento, a vida pelo enchimento. Até transbordar, derrama sua glória. Sim, Senhor, vem dizendo. Derrama sua glória. É a tua glória que nós queremos, Enche-me é o teu favor que nós buscamos, e a tua até graça, transbordar. é o teu Espírito. Derrama